Eu sou a Jéssica e esse é o Leitores em Crise e hoje a gente vai começar mais um vlog aqui do canal. Sim, faz um tempinho que a gente não tá postando vlog aqui no canal, muito porque tô tentando dar uma variada nos conteúdos, fim de ano tá chegando, então tem algumas metas que a gente precisa cumprir, e aí começam os vídeos os de melhores do ano, favoritos, estatísticas, meta para 2025, então a gente deu uma pausinha nos vlogs, mas esse livro que eu vou ler é continuação de um livro que eu trouxe aqui em vlog, então eu achei achei legal fazer também um conteúdo sobre esse livro e trazer aqui pra vocês, tá? Antes de começar e falar qual o livro que vai ser, que eu ainda não comecei a ler, mas eu acabei de pegar ele aqui, eu gostaria de deixar aqueles recadinhos de sempre. Se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. Deixa o like aqui no vídeo se vocês estão gostando do conteúdo, tá? Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E aqui na descrição fica todos os links das nossas redes sociais para vocês nos seguirem por lá também, tá? Bom, o livro que eu vou começar a ler então é The Lost Book of White, da Cassandra Clare. Eu falei dele no vídeo aqui sobre A Tibiar do Desespero, que é um dos livros que eu tenho que ler até o final do ano. E esse livro eu vou fazer a leitura em inglês, porque foi o que eu tive a oportunidade de comprar no momento. E é isso. Estou bem esperançosa com essa leitura. Acho que eu vou gostar, então me desejem sorte, tá? Pelo que eu entendi, esse livro não é uma continuação direta dos Pergaminhos Vermelhos da Magia. Acredito que se passe um tempo após a primeira história, então eu acho que não é, tipo assim, continuação direta. Mas enfim, estou ansiosa por essa leitura e conforme eu for lendo, eu vou trazendo aqui pra vocês, tá? Esse livro, ele tem 300 e... O que é esse aqui? Acho que 368 páginas. E tem uma história bônus da Tessa e do Jen. Fiquei surpresa. Enfim, é isso. Hoje é domingo, dia 17 de novembro. Então, estou começando essa leitura hoje, tá? Eu acabei de terminar Assistente do Vilão. E eu não sei se esse vídeo vai antes ou depois do vídeo do Assistente do Vilão. Então, se for depois, vocês já viram o que eu achei do livro. Se não for, vocês aguardem que logo terá, tá? Eu não sei em que, mais ou menos, que pé que eu vou postar, se é antes ou depois desse vlog. Mas enfim, ó, o livro é branco, tá? Ai, vai ser maravilhoso ler isso sem sujar. Enfim. Bom, vim aqui só pra fazer uma atualização, pois eu comecei a ler, né? E aí eu tô na página 24. E eu comecei o vlog falando que eu não sabia muito bem qual que seria a ambientação desse livro, né? Que dá a entender que não era uma continuação direta do último, que se passaria um tempo. Então, enfim, vim contar pra vocês sobre isso. Queria deixar um aviso, porque como é o segundo livro de uma trilogia, com certeza ele vai ter spoiler do primeiro, principalmente do final. E então, assim, quem não quer spoiler, já indico pra que pule esse vídeo, porque inclusive o prólogo desse livro já é um spoiler do final do último, então sinto muito, eu não vou ter como falar da história desse livro sem dar spoiler do primeiro, tá? Mas o prólogo desse livro começa com o Ragnar conversando com o Magnus lá em 2007, que foi quando estava acontecendo toda aquela guerra dos instrumentos mortais, do Valentine e tal. E o Ragnar decidindo que ele ia se fingir de morto porque tinha um demônio maior que estava atrás dele, para que ele ajudasse esse demônio a voltar à vida, alguma coisa assim. E ele não queria, então ele ia fingir a própria morte para que ele conseguisse escapar. E aí é a despedida do Ragnar com o Magnus no prólogo desse livro em 2007. E aí o primeiro capítulo começa na época atual, né, do livro, que é 2010. E que se passou 3 anos dessa guerra, né, no fim da guerra, e faz 3 anos que ele e o Alec já estão juntos, e agora eles estão com um bebê, que é o Max, e esse bebê também é feiticeiro, tá?
E agora eles começam o livro no apartamento deles, o Alec voltando de uma ronda como caçador de sombras e o Magnus cuidando do bebê quando ele recebe a visita da mulher que foi a vilã do primeiro livro com o Ragnar, que está sob influência desse demônio maior, que finalmente esse demônio maior que chama Samael conseguiu manter o Ragnar sob sua influência, e eles foram lá para roubar o livro branco de magia, tá? Então agora a gente tá nesse pé. Eles conseguiram fugir com o livro e o Alec ficou surpreso por encontrar o Ragnar vivo. E aí o Magnus fala assim, não, ele está vivo, ele não morreu mesmo, porque o Magnus de fato sabia que ele ia fingir a própria morte, mas como o Ragnar nunca tentou contatá-los de volta, o Magnus achou que realmente tinha acontecido alguma coisa com o melhor amigo. Vamos ver que pé que tá, que vai continuar esse livro. Eu quero continuar a ler ele mais um pouquinho hoje, aproveitar que eu tô com vontade de ler, porque ultimamente esses dias não tava acontecendo essa vontade, então eu vou aproveitar que hoje, né, eu tô a fim de ler e ler mais um pouco. E aí eu vou vir atualizar vocês sobre o que eu continuo achando da história, se eu vou continuar gostando. No primeiro livro, apesar de toda a história por trás, o foco foi muito mais no romance entre os dois. E aí, apesar de querer, né, que continue esse foco não, querer continuar vendo o romance deles evoluindo, mas eu gostaria que nesse livro o foco fosse mais na história. Vamos ver como que vai desenrolar isso e se eu vou me decepcionar com relação a isso ou se vai ser positivo pra mim, tá? Então é isso. Vou ficando por aqui, vou ler mais um pouquinho e se tiver mais alguma coisa interessante eu venho contar pra vocês. Olá! Vim aqui atualizar vocês sobre a leitura de The Lost Book of Light, da Cassandra Clare. Eu estou agora na página 102 e é a segunda vez que eu tô pegando pra ler esse livro, porque eu comecei a ler e depois eu engatei numa leitura de um e-book chamado Chefe da Máfia. E era um livro que, pela sinopse, eu achei bem polêmico, eu achei que eu não ia gostar. E tenho ressalvas, porém eu gostei muito da história, gostei muito da escrita da autora, uma escrita que prende. Eu li 800 páginas em, tipo, um dia. Então, realmente é uma história muito bem trabalhada, o cenário muito bem estudado. Porém, como eu disse no vídeo da Tibiar do Desespero, em que eu não engoli muito a questão da idade da personagem, porque no livro ela tem 17 anos e o protagonista, que é o par romântico dela, tem 33. Na sinopse eu achei que ia ser alguma parte que acompanharia a infância e adolescência dela e eles se envolveriam somente quando ela fosse maior de idade. Porém, não é isso que acontece. O livro inteiro ela permanece com 17 anos e só no final que aparece o aniversário dela de 18 anos, no último capítulo. Então, realmente isso pra mim foi um problema. Eu não consegui engolir essa parte da idade dos personagens. Apesar dela colocar que o protagonista o tempo inteiro não estava contente com a situação, que ele não aceitava, que ele não concordava, porém as coisas foram acontecendo, tá? E tirando isso, pra mim a história foi boa, eu gostei, só que isso me incomodou muito ao longo do livro, tá? Então na hora que eu li eu tentava abstrair a questão das idades, mas foi uma questão pra mim. O segundo livro é uma trilogia, né? O segundo livro vai contar a história do Carlo, que é o segurança do Pietro, que é o protagonista do primeiro livro. Então, o Carlo já é ainda mais velho do que o Pietro, e se o par romântico dele for quem eu tô pensando, ela também é nova, porém, graças a Deus, maior de idade. Então, eu acredito que aí não vai ter nenhum problema na leitura, então eu acho que eu vou conseguir aproveitar 100% isso. Mas, enfim, voltando ao livro em questão, eu tô gostando bastante da história. Em comparação com o primeiro livro, que eu falei que o foco era o casal, que o foco era o romance, o relacionamento deles, aqui a gente já vê uma evolução em que realmente acredito que o foco vai ser na história, no problema que eles estão enfrentando, porque aqui eles já estão em Xangai e foram com todos os grupos, com todo o grupo de Caçadores de Sombra, foi com a
com a Izzy, com o Simon, com o Jace, com a Claire, junto do Alec e do Magnus, né, para resolver toda essa questão. Então, eles foram atrás do Ragnar e da Shin Yun, acho que é assim que pronuncia o nome dela, para tentar recuperar o livro branco perdido e também para tentar descobrir o que a Shin Yun fez com o Magnus quando meio que esfaqueou ele com uma arma mágica. E aí ele consegue encontrar a Shin Yun lá em Xangai e ela explica o que significa isso e o que vai acontecer com ele, que são 3 etapas, e aí na hora ela faz a segunda etapa, e aí ele vai ter uma escolha. Ou ele aceita o que ela vai, tipo, o que essa facada mágica vai oferecer pra ele, ou ele morre. Então fica aquela pontinha de expectativa pra saber como que ele vai resolver isso, porque aceitar o que ela tá oferecendo não é algo positivo, não é algo bom, não é algo que vai ser bom pra ninguém. Então, vamos ver o que vai desenrolar. Agora eles chegaram lá no Instituto de Xangai e ao mesmo tempo em que eles estão tentando descobrir tudo isso, tá acontecendo um problema com os portais, tá todo mundo tendo um problema com os portais feitos, que eles não levam pro lugar que tem que levar, ou eles não conseguem ser feitos, ou aparecem demônios para tudo quanto é lugar. Então isso é algo que também pode estar interligado com toda essa situação do Magnus. E quando eles estão lá no instituto, o Magnus aparece e tá tendo um ataque de demônios, assim, absurdo. Então eu tô nessa parte da história, que é a página 102. Eu acho que vai ser uma leitura bem rápida, porque né, ele não é muito grande, mas tá sendo uma experiência ler esse livro de fantasia em inglês, porque tem muitas coisas que, apesar de eu entender o contexto, eu não sei o significado da palavra. Então eu tô muito indo pelo contexto geral e não pela tradução. Então tem algumas palavras que estão ficando perdidas aí, que eu não sei bem o que significa, mas tá dando pra entender, então eu tô feliz com isso. Enfim, é isso. Vou ficando por aqui nessa atualização, que é só mesmo que eu vim contar, porque só agora, desde a primeira atualização, só agora que eu tô voltando a ler esse livro, porque eu me perdi aí no meio com uma outra história, mas agora eu vou focar nesse livro aqui pra tentar cumprir minha meta de novembro, porque estamos no dia 21 de novembro e eu tenho esse livro e mais um ainda para concluir, então me desejem sorte. E eu vou ficando por aqui nessa atualização, volto para mais assim que eu ler mais um pouquinho. Vim fazer uma atualização rapidinha, porque eu peguei o livro para ler agora um pouquinho antes de deitar. E assim, é muito errado eu não lembrar qual foi como que eu digo, o final da história do Jem, porque eu não lembro. E aí ele tá aparecendo aqui no livro, nas épocas atuais dos Caçadores de Sombra. Apesar de que é verdade, na época dos Caçadores de Sombra, ele era um dos Irmãos do Silêncio. Mas não tinha... Gente, eu não lembro. Ele largou os Irmãos do Silêncio? Enfim, ele aparece aqui no livro. Inclusive tá no encontro não. O Magnus acabou de encontrá-lo. Então vamos ver qual que vai ser a história com o Jay. Olá! Bom, hoje é sábado de manhã e eu tô toda descabelada, porque eu acabei de voltar da academia e agora eu tô fazendo meu almoço. Ai, meus cabelinhos estão crescendo. E a vassoura ali atrás é pra espantar a visita indesejada. Brincadeira. Mas enquanto o meu frango fica pronto, eu vim aqui só pra atualizar vocês de que hoje cedo eu acordei cedo, como tá acontecendo ultimamente, mais cedo do que eu gostaria. E aí eu fiz minhas coisas de manhã e li um pouquinho antes de tomar um café e me aprontar pra ir pra academia. Então eu cheguei na página 134 já. E a leitura continua fluida, continua no mesmo estilinho do primeiro livro dessa trilogia. Eu tô gostando bastante. Pra quem é apaixonada pelo Jem Caster, acho que é assim que pronuncia o nome dele, vai gostar desse livro, pois ele está presente. E acredito que ele vai fazer parte agora de toda essa investigação que tá acontecendo lá em Xangai. E o Jem tá na casa dele, né? Que foi... Os pais dele conduziam lá o Instituto de Xangai e agora ele tá lá
com a família dele, né, com os descendentes dele, que na verdade agora ele é mais novo do que eles, mas enfim, vocês entenderam, né? Quem leu a história, quem sabe o que aconteceu com o Jane, sabe do que eu tô falando, tá? Então, tô aqui, tô lendo aos pouquinhos, porque ultimamente não tô tendo muito tempo, mas hoje eu já consegui adiantar bastante coisa, tanto da minha leitura, quanto das coisas que eu tenho que fazer, de marmitas, coisas assim. Vou mostrar pra vocês o meu almoço, só pra vocês acompanharem um pouquinho da minha rotina de hoje, que hoje à tarde também eu não vou ficar em casa, eu vou terminar de almoçar, vou pra casa dos meus pais, e de lá acho que a gente vai visitar alguns amigos, enfim. Meu sábado de folga acaba que não é tão de folga assim, mas rendeu bastante que eu já consegui ir pra academia e tudo, tá? Vou pausar aqui o vídeo e vou virar a câmera pra vocês verem o meu almoço. Aí aqui tem essa enormidade de salada, é muita coisa. São 80 gramas de salada verde e 120 de legumes. Aí depois do almoço eu posso comer uma fruta, que é que eu escolhi o melão. Aí eu fiz um arroz, mais para complementar mesmo, porque eu tenho o resto lá já pronto. E aqui na airfry eu fiz um frango, uma sobrecoxa assada, que aí eu consigo comer hoje, amanhã e depois de amanhã, então rende 3 dias pra mim essa sobrecoxa. E é isso, e aí depois do almoço eu ainda tenho direito a um chocolatinho de 5 gramas. E aí é isso, agora eu tô esperando terminar de ficar pronto lá as sobrecoxas, porque eu pus um pouquinho mais de tempo, porque achei que elas estavam meio branquinhas embaixo. E eu vou esperar aí almoçar, não sei se eu fico ouvindo música ou se eu ler mais um pouquinho do livro. Aqui os meus pacotinhos da Black Friday, provavelmente esse vídeo vai bem depois da Black Friday, então vocês já vão ter visto o unboxing desses daqui. A caixinha do meu tênis, que eu também comprei na Black Friday, que eu tava precisando de um tênis, e aí eu consegui comprar um baratíssimo. Então, é isso. Vocês já viram minha árvore de Natal? Eu acho que não, né? Vou mostrar minha árvore de Natal pra vocês. Bom dia! Mais uma semana começando e eu continuo aqui na leitura de The Lost Book of Light. Eu estou agora na página 165, já li tudo isso daqui. Então, tá sendo uma leitura muito fluida, muito rápida. Eu achei que ia enrolar um pouco, né? Mas igual o primeiro livro tá sendo muito boa. E agora eu tô numa parte em que eles estão indo tentar buscar respostas, né? Pra tudo que tá acontecendo, dos portais, se alguém sabe o que é o artefato que faquearam o Magnus, e toda vez que eles vão atrás dessas respostas, o pessoal fala assim, não tem problema, eles não vão conseguir muita coisa enquanto eles não tiverem o livro branco, né, o livro Lost Book of Light, o livro branco de mágica. E só que aí, cada vez que eles falam isso, o Alec e o Magnus um olha pro outro e fala assim, poxa, mas eles já têm um livro branco, né? Só que eles não estão deixando essa informação vazar pra ninguém, estão guardando só pra eles. Mas é uma coisa que preocupa eles, porque como os dois lá, o Ragnar e a Xinyu, têm esse livro, então eles vão ser capazes de fazer tudo aquilo que o pessoal tá falando pra eles. Então, agora essa parte do livro acho que é a parte um pouco mais lenta, né? Onde eles estão indo buscar respostas para tudo que está acontecendo. Então, acaba que a leitura fica um pouco mais arrastada. Mas, vamos lá. Hoje eu pretendo ler mais um pouco. Quero ver se adianto bastante essa leitura, porque apesar de ser segunda-feira, eu não tenho muito compromisso, só tenho que ir para academia. Então, daqui a pouco eu vou fazer meu café da manhã, vou me trocar, vou pra academia. Vou começar minha semana com o pé direito. E aí eu pretendo focar bem na leitura, não vou ter que fazer almoço porque sobrou comida. Então, realmente, meu tempo hoje tá bem livre e disponível exatamente para ler, tá? Nesse meio tempo, eu li um livro, né, que eu já falei pra vocês aqui. E eu comecei a ler um outro livro. Porque esse aqui eu tô lendo aqui em casa, não tô levando pro trabalho, porque é um livro branco e aí eu tenho medo de pôr na mochila e sujar e manchar e tal. Então no trabalho eu tô lendo um e-book e eu comecei a ler
Romance Concreto, da Amy Oliveira, e eu estou odiando a protagonista. Gente, que protagonista insuportável, mimada, se acha a última bolacha do pacote, alguns pontos infantil demais. Então, assim, eu estou tão em choque com a protagonista que eu estou a ponto de querer abandonar o livro só por causa dela, porque eu não aguento mais ler, que é pelo ponto de vista dela, né? Então, assim, eu não aguento mais ver os pensamentos dela. Enfim, mas eu não vou me alongar sobre esse livro aqui, porque não é sobre ele que a gente tá falando, mas eu só quis vir atualizar vocês porque que às vezes tá demorando um pouquinho mais pra eu ler esse, porque eu estou intercalando com Olá! Bom, finalmente vim aqui para dar minhas considerações finais do livro The Lost Book of White, da Cassandra Clare. Eu acabei de terminar, literalmente, eu acabei de fechar. Faltou só eu ler o conto que tem aqui da Tessa e do Jane, que eu vou ler mais tarde, mas não tem nada a ver com a história, é um conto extra. E eu ainda nem pensei em que nota que eu vou dar pra essa história, porque eu tô bem assim perdida, vamos dizer assim. O tanto que eu gostei do primeiro livro, eu não gostei tanto desse segundo. Tá bem controverso a minha opinião quanto a esses dois livros. Aqui nessa história a gente vai ter menos a parte romântica, né, do Alec e do Magnus, como no primeiro foi completamente voltado ao romance deles. Nesse segundo livro já nem tanto, obviamente que tem os momentos deles como casal, principalmente com o Max, que é o filhinho deles agora, da preocupação deles tendo que estar lutando e pensando que vai deixar tem um filho em casa e que as escolhas deles sempre vai ter que ser pensado agora em torno do filho, porque se eles se colocarem em risco é melhor ter um pai do que nenhum. Então, muitas das decisões dos dois ao longo do livro é voltado principalmente no filho deles que ficou com a Marise enquanto eles estão em Xangai lutando, tá? Aqui nessa história a gente vai ter o retorno da Shin Yun, que foi a inimiga deles no primeiro livro. Então, ela continua naquela busca, porque na primeira ela estava querendo servir ao Asmodeus, que é o pai do Magnus, buscando sempre um mestre em que ela possa servir e que ela possa ser poderosa com esse mestre. Como não deu certo com Asmodeus, agora nesse segundo livro ela tenta novamente, só que dessa vez com o Samael, e ela foi atrás do Ragnar, né, que é o melhor amigo do Magnus, porque o Ragnar, ele sabe uma parte muito importante dos planos do Samael, que é sobre a magia dos portais e muitas outras coisas em que o Ragnar poderia ser muito útil para esse Samael. Então a Shin-Yun meio que rapta o Ragnar, e aí eles fazem a mesma coisa que fizeram com o Magnus, né? Eles saqueiam ele lá com eu não sei se saquear é o termo certo, tá? Mas aqui no livro é Stabbed. Stabbed pra mim é esfaquear. Eu não sei como que ficou na tradução daqui essa palavra.
mas eles esfaquearam o Ragnar contra a vontade dele, obviamente, até que ele teve que escolher receber a terceira facada para que ele pudesse viver, tá? Então aí o Ragnar passa a ser controlado pelo Samael e a Shin-Yun também, né, que fez todo o ritual, tá? Então agora eles estão em Xangai, porque eles acharam um reino pro Samael, que é o reino de Ji-Yun, que é realmente tipo um inferno, onde as almas vão para ser punidas pelos seus pecados, e tem vários tipos de infernos, com vários tipos de punição onde essas pessoas vão. E o Samael achou que isso seria um grande lugar de poder para ele, né? Então eles acabam indo nesse Ji-Yun, tanto o Ragnar contra a Shin-Yun, como a Shin-Yun, quanto os Shadowhunters, né? Quanto o grupo Magnus, Alec, a Claire, o Jace, a Izzy, o Simon, acabam todo mundo indo para esse reino através de um portal. Aí eles são acompanhados pelo Tian, que é um dos Shadowhunters lá de Xangai, que a família dele comanda o instituto lá de Xangai, tá? Esse Tian, ele tem um relacionamento com uma fada, que também é contra os acordos e tal, e ele meio que tá lutando para que isso seja possível. A família dele, a família dela são completamente a favor desse relacionamento, mas ele sabe que a Clave é contra. A ideia geral desse livro é derrotar, obviamente, a Shin-Yun e o Samael, porque o Magnus, obviamente, ele vai tentar salvar o seu amigo Ragnar, porque ele não acredita que destruí-lo seria a opção. Então o plano do Magnus é salvar o Ragnar, o plano do Alec é salvar o Magnus, porque ele também foi saqueado 2 vezes, então ele tá naquela reta final de ter que decidir se ele toma a terceira facada ou se ele aceita morrer. E o plano dos outros Shadowhunters é realmente acabar com tudo isso e resolver o problema, tá? Então eles passam por várias provações nesse inferno. O Simon é raptado, a Izzy escolhe por boa vontade para uma das provações para que o grupo pudesse seguir em frente. Aí eventualmente eles se encontram novamente e passam por várias provações e lutas, e é aquele grupo que a gente sabe que sempre vai conseguir sobreviver, que sempre vai conseguir ganhar todas as lutas. Inclusive tem uma parte muito importante que também fala sobre o Jace usar a inteligência dele, e aí ele fala assim: eu sou inteligente, eu sou capaz de pensar em planos, mas eu prefiro que outros pensem para que eu possa agir. E o Jace é bem isso mesmo. O Jace, ele é um cara muito forte, tanto fisicamente quanto mentalmente. Ele é capaz de tomar grandes decisões, ótimas decisões, mas ele prefere estar na frente da batalha do que tomando decisões. E ele recebe um convite da Marise de dirigir o Instituto de Nova York, e aí ele tem, durante o livro, ele passa por essa dúvida, né, se ele realmente vai ser capaz de dirigir um instituto igual os pais do Alec. Na verdade, a Marise os pais do Alec conseguiram e tal. Eu achei, como eu falei pra vocês, nesse livro tem muito mais ação, tem muito mais intriga, tem muito mais coisa do que o primeiro, o que faz realmente lembrar um pouco os livros da Cassandra Clare, Instrumentos Mortais, Peças Infernais. Aqui volta muito mais ao estilo dela de escrita do que o primeiro foi, o que nessa parte eu gostei muito. Mas eu achei que esse livro, ele é o segundo. Obviamente, no final desse livro dá a entender que vai ter um terceiro, como eu já pesquisei, realmente vai ter um terceiro, mas eu acho que ele ainda não foi lançado. Ele realmente, ele ficou como uma peça que a gente não sabe para onde vai nem para onde foi. O primeiro, por mais que teve um cliffhanger para esse segundo, finalizou ali o que aconteceu, entendeu? Eles estavam atrás do culto, de acabar com o culto a favor das modelos, eles conseguiram acabar com o culto das modelos. E aqui eles não conseguiram chegar no resultado final do plano deles. Eles conseguiram atingir 50% do plano, mas não conseguiram completar. Muito em parte, eu acho que realmente é por
dar essa ligação pro terceiro e último livro, que vai ser a finalização de toda essa história. Mas ficou com aquele gostinho de coisa inacabada, sabe? Que as coisas foram feitas e os pontos não foram ligados. Entendi a intenção, mas pra mim não funcionou muito bem, tá? No final do livro, algumas coisas aconteceram que eu fiquei meio... não engoli a explicação. Quando eles salvaram o Ragnar, fez total sentido. Como eles conseguiram salvar o Ragnar, o que foi feito, completamente total sentido. Já o Magnus, primeiro que eu só fui entender que o processo do Magnus tinha sido revertido depois de tudo que aconteceu, ele estava conversando com a Catarina, acho, e aí ela falou assim, então você salvou o Ragnar e o Alec te salvou, e aí fez todo sentido o que aconteceu ao longo da cena em que realmente o Magnus foi salvo. Aí eu entendi que uma decisão do Alec não só salvou todo mundo naquele momento, que fez a Shin-Yun e o Samael darem um passo para trás, mas também acabou salvando o Magnus. Sem explicação nenhuma do que aconteceu, entendeu? Tipo, por que o Alec tomar essa decisão acabou salvando ele? O que contribuiu? Então eu achei que uma coisa foi completamente ligada, uma coisa foi completamente ok, e a outra, tipo, precisa salvar o Magnus, vamos fazer isso aí, porque não dá pra usar o outro porque foi destruído. Então assim, eu achei meio que ficou sem muita explicação e ficou uma parte em branco assim dessa história. No final, falando tudo aqui da minha opinião, eu acho que eu vou dar uma nota 3. É uma nota boa, porque de fato eu gostei da história, eu só me incomodei com esses pontos soltos ao longo do livro, tá? Mas aqui tem os comentários piadistas do Jace, tem o toque cômico em algumas cenas, principalmente no epílogo, onde o Samael tá ali reunido com os seus amigos e aí tem uns insights bacanas de uma pessoa, alguns comentários bem espirituosos. Então gosto desse tom que a Cassandra coloca em algumas das histórias, eu acho que traz um toque mais fresco para os livros. Outra coisa que eu não posso deixar de opinar, eu nunca falei aqui sobre os livros porque na época que eu li eu não estava fazendo vídeo aqui pro canal, não tinha rede social de livros e nada, mas eu nunca gostei do Simon. Simon pra mim é um personagem que eu nunca consegui gostar, nem na série, nem no filme, nem no livro. O Simon pra mim sempre foi um personagem muito chato. E aqui nesse livro ele continua sendo muito chato. Tipo, ele passou, obviamente, aqui a gente vai ter por tudo que ele passou e tal. Só que ele tem aquela alma sofrida, sabe? Não sei, não gostei. Continuo não gostando dele. Acho bacana ele estar com a Izzy, mas acho que a Izzy poderia merecer alguém melhor. Mas enfim, só pra deixar a minha opinião sobre o Simon, porque eu precisava falar em algum lugar que eu não consigo suportar esse personagem. Mas enfim, é isso. Então esse livro vai ser um nota 3. Gostei bastante, mas não foi aquilo que eu tava esperando. E agora vamos esperar quando que vai surgir esse último livro, né? Porque deixa eu ver se tem uma data aqui de quando esse aqui foi lançado, pra ter uma noção de quanto tempo a gente vai ter que esperar. Olha, pelo menos essa edição aqui, não, ó. Primeira publicação nos Estados Unidos em 2020. Já faz 4 anos, tá indo para 5 anos que esse aqui foi lançado e ainda não temos nem pretensões do terceiro livro. Eu vou dar uma caçada aí na internet, mas eu acho que realmente não foi lançado porque eu não achei nada, eu já tinha procurado. Espero que ela não tenha abandonado, porque não que eu não vou viver se eu não saber o que aconteceu, mas a gente gosta de uma resolução, né? Enfim, é isso. Esse é o meu último livro de novembro,
da TBR, então eu consegui também concluir minha TBR de novembro, hoje, dia 27. Então agora é lutar para concluir também a de dezembro e concluir a minha meta anual. É isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vlog, espero que ele tenha feito sentido em algum momento. Deixa aqui nos comentários se vocês gostam da série, né, dos Caçadores de Sombra, do mundo dos instrumentos mortais. Se vocês já leram esses livros, deixa aqui no comentário, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e a gente se encontra no próximo vídeo.